Igreja, graça e paz, amém? Como o Diego disse, meu nome é Eduardo, muito prazer. Eu lidero o Ministério dos Adolescentes e também lidero o Ministério da Sala de Oração da nossa igreja, junto com as Irmãs da Oração. Como comunicou aqui, sexta-feira agora vai acontecer a nossa vigília, das 8 até a meia-noite. Convido você a estar aqui conosco. Eu sei que é difícil sair de casa numa sexta-feira à noite, às 8 horas da noite, vir para cá, ficar até meia-noite, mas faça um esforço, esteja aqui conosco, eu tenho certeza que você será grandemente abençoado por Deus. Amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Eu não consegui encontrar um tema para essa mensagem. Fui pego de surpresa pelo pastor. Mas depois você pode escolher o tema que você achar que encaixa nessa mensagem. Marcos capítulo 8, versículo 22. Marcos capítulo 8, versículo 22. Diz assim: Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entra no povoado, não entra no povoado, ou não entra na aldeia. Não fecha sua Bíblia não, deixa ela aberta aí, para você acompanhar comigo. Sabe, meu irmão, você talvez saiba disso, e eu quero reforçar isso nessa noite para você, que Deus, desde Gênesis até Apocalipse, Ele cuidou de todos os homens que Ele usou. Todos os homens que precisaram da sua ajuda, Deus, Ele estendeu a sua mão sobre essas pessoas. E eu tenho certeza que o Senhor também cuida de você, amém? O Senhor cuida da sua casa, da sua vida. E se você vê lá no início de tudo, lá em Gênesis, o Senhor começou a criar o mundo e Ele criou a luz, e Ele viu que a luz era boa, então Ele separou a luz das trevas, e o Senhor começou a criar as coisas, a separar o mar, e o Senhor começou a fazer, e o Senhor viu que faltava algo, faltava alguma coisa ali. Sabe quando você vai fazer aquele estrogonofe, e você olha lá e fala assim, faltou aquela batatinha palha por cima. Ou quando você vai num churrasco e só tem linguiça e você fala, faltou aquela carne. Deus, Ele olhou para aquela situação e falou assim, falta algo aqui, falta acontecer alguma coisa aqui. Então Deus, Ele cria Adão. E Deus, Ele cria Adão para ter um relacionamento com Adão. Deus cria Adão para caminhar com Adão, ensinar Adão. E Deus, Ele viu que Adão andava muito só e percebeu que não era bom que Adão andasse só. Então o Senhor fez o quê? Foi lá e criou Eva. Olha aí, Adão, um presentão para você. Para vocês andarem juntos, vocês vão multiplicar e vocês serão felizes para sempre. E você sabe o que aconteceu? Veio o pecado sobre eles. E o Senhor teve que mudar os planos. E o Senhor teve que começar tudo do zero de novo. E o Senhor então começou a erguer alguns homens. Noé, o Senhor começou a erguer alguns homens ali. E a história da Bíblia, ela vai te contando que o Senhor ergue homens. E chega ali na parte dos profetas. Isaías começa a declarar que viria um homem que salvaria a humanidade do pecado, viria um homem que ensinaria eu e você a viver mais perto do Pai, mais perto de Deus. E nós se deparamos com essa história aqui.
aonde Jesus resolveu amar um cego, aonde Jesus resolveu curar um cego. E para que você entenda melhor o que eu quero pregar nessa noite para você, eu preciso de um cego. Vem cá, Vitor. O Vitor pregou comigo hoje de manhã. Você vai entender, meu irmão. Fica tranquilo. O pastor Cláudio deve estar vendo e falando, meu Deus do céu, vai dar certo. Trouxeram um cego para Jesus. Esse cego, irmão, não pediu para ser curado. Esse cego provavelmente estava vivendo a sua vida cegamente tranquila. Estava lá na boa. As pessoas passavam, ó, já amanheceu, e ele escutava os pássaros, ficava ali. Mas trouxeram um cego para Jesus. Fecha os olhos, você é cego agora. E o que acontece quando aqueles homens trazem esse cego para Jesus? Qual foi a primeira reação de Jesus? Jesus pega na mão do cego e fala assim, vamos para fora dessa cidade. Vem para fora. Confia em mim, irmão, pode vir. Jesus, ele tira o cego da cidade. Por que Jesus tira o cego da cidade? E eu fui pesquisar, eu fui ver por que o Senhor tirou esse cego da cidade. A cidade de Betsaida era conhecida como uma cidade incrédula. A cidade de Betsaida era conhecida como uma cidade incrédula. Eles não acreditavam em nada. Eles eram ateus. Ninguém ali acreditava em absolutamente nada, mas talvez você me pergunta, e eu fiz essa pergunta, Jesus, ele é Deus, ele poderia curar o cego naquele lugar de incredulidade, sim ou não, igreja? Mas por que então Jesus, ele tira esse cego desse lugar? Irmão, Jesus quer falar com alguém aqui nessa noite, eu quero liberar algo sobre sua vida. Quando Deus, ele muda lugares e pessoas na tua vida, ele não está tirando o que você tem. Ele está te levando para um lugar que você enxerga o que você precisa. Quando Jesus, ele move pessoas e lugares da sua vida, ele não está tirando o que você tem. Ele está te levando para um lugar onde você vai ver o que você precisa. E talvez nessa noite aqui, você precisa sair dessa cidade. Você precisa sair de Betsaida. Talvez você se encontre nesse lugar de incredulidade. Talvez você é o tipo de pessoa que está numa escuridão. Está nesse lugar escuro. Talvez você é o tipo de pessoa que está na zona de conforto da sua vida. Não, está tranquilo aqui para mim. Eu vou continuar aqui. Não incomodo ninguém e ninguém me incomoda. Mas Jesus está dizendo, vamos filho, vem. Vamos avançar. Talvez você é o tipo de pessoa que se encontra em um lugar de depressão. Talvez você é o tipo de pessoa que ainda enfrenta vícios na sua vida. Talvez você é o tipo de pessoa que tem pensamentos negativos. Eu não posso, eu não consigo, não vai dar. Eu não acredito. Você é o tipo de pessoa que murmura diariamente. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, nessa noite, Ele quer te tirar desse lugar. Ele quer te levar para fora de Betsaida. Você está comigo? Amém? Sabe uma outra coisa que acontece nesse texto? Jesus, ele tira o cego para fora da cidade e acontece algo aqui. O que acontece? Quando Jesus, ele pega na mão do cego e fala assim, vem comigo. Vem. Irmão, esse cego não conhecia Jesus. Ele só estava ouvindo o que estava acontecendo. Ele só escutava. E aí, o que vai acontecer? O que vai rolar hoje? Jesus está levando ele para onde? O que será que vai acontecer? Catou o cego, levou ele pela mão. Sabe o que esse cego fez que eu e você nós precisamos fazer? Confiar cegamente em Jesus.
não sabia quem era Jesus, não conhecia Jesus. Jesus pegou na mão dele e falou assim: vem comigo, só vem. Eu e você, nós precisamos confiar mais em Deus, confiar que Ele pode fazer. Olha o testemunho que o Diego acabou de contar aqui para você. Se isso não te empolga, eu não sei o que empolga você. Em confiar em Jesus. Não é uma troca, é confiar. Ele pode fazer, Ele pode realizar. Você precisa crer no Deus que você serve, meu irmão. O Deus do impossível, o Deus que pode fazer infinitamente mais. Aquele cego não sabia quem era Jesus, quem estava pegando na sua mão, mas ele resolveu confiar em Jesus. Nós precisamos confiar cegamente em Jesus. Mas você não sabe o que está acontecendo. Jesus está me levando para um lugar. Irmão, deixa eu te dizer algo, deixa eu te lembrar de uma história. Você se lembra que Jesus estava com os seus discípulos num barco e eles enfrentaram uma grande tempestade? Você lembra dessa história? E Jesus estava na onde? Jesus estava lá no porão dormindo. E acontecendo lá fora, raio, chuva, trovão. E Jesus dormindo. E os discípulos loucos pensando que iriam morrer. Um deles tem a ideia: cadê Jesus? Vou lá chamar ele. Quando ele chega lá, ele se depara com a cena, Jesus dormindo. Você consegue imaginar isso? Quando ele chega naquele lugar, ele vê Jesus dormindo. Eu imagino que aquele discípulo falou assim: não pode ser. Jesus está de brincadeira com a gente. Estamos preocupados. Estamos aqui ansiosos, com medo, e Jesus dormindo. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Se Jesus está no barco com você, dorme, descansa, fica tranquilo. No final vai dar tudo certo. Se Jesus estiver no barco com você, no final vai dar tudo certo. Sabe, a outra coisa que acontece aqui com esse cego, agora Jesus ele vai curar o cego. O que Jesus ele faz para curar o cego, igreja? Acabamos de ler aí. Ele o quê? Jesus ele gospe nos olhos do cego. Jesus ele usa o guspe 2 vezes somente na Bíblia para curar um cego também. A primeira foi quando Jesus ele gospe no chão, faz um pouco de barro e coloca nos olhos do cego e cura ele. E a segunda vez é essa que Jesus ele gospe direto nos olhos do cego. Não sei se você já viu algum cego andando pela cidade. Eu já vi um, e uma vez ele iria atravessar um cruzamento, e esse cego ele parou com o negocinho dele lá. Ele parou e fez assim, ó, para ouvir. Os olhos do cego são o ouvido dele, para ouvir o que estava acontecendo. E uma pessoa disse para ele: ó, pode ir, não tem ninguém. Aí ele foi. Aquele cego, irmão, ele está escutando tudo o que está acontecendo à sua volta. De repente, do nada, Jesus faz assim. Se fosse eu e você nessa hora, nós iríamos falar: Jesus, pode parar por aí. Pode parar por aí. Jesus, ele não é o tipo de pessoa que vai falar assim: varão, licença, eu vou cuspir nos seus olhos. Jesus simplesmente fez. Desculpa, irmão, daqui a pouco você vai jantar, né? O famoso que sobrou do almoço. Mas você vai entender. Jesus ele faz, ele puxa e gospe nos olhos do cego. E, meu irmão, deixa eu te dizer algo aqui. Isso é forte. Sabe por que muito crente que tem 30, 50, 40, 20, 10 anos de igreja, 2 anos de igreja, sabe por que muito crente não vê os milagres de Deus na sua vida? Sabe por quê? Porque quer saber como que Jesus vai fazer. Porque nós queremos saber como Jesus vai fazer.
Porque Jesus precisa mostrar para a gente. Se eu não ver Jesus, eu não creio. Eu preciso ver. Às vezes a gente vem para esse ambiente aqui, ó, já vem com a lista pronta. Senhor, olha, move aqui. Porque se o Senhor mover aqui, o Senhor move aqui. E depois que se mover aqui, acontece isso. Ah, Senhor, e aí, se eu arrepiar no culto, o Senhor está falando comigo. Você já fez aquela oração, Senhor, move a árvore? Você já fez ou não? Eu já fiz. Senhor, move a árvore se o Senhor quer falar comigo. Bate o vento. Oh, aleluia, Senhor. Sabe, nós somos assim, irmão. Nós temos que ver para crer. A maioria de nós não vemos os milagres de Jesus na nossa vida, porque a gente quer saber como Jesus vai fazer. Como Ele vai se mover? Como será que vai acontecer? Ei, meu irmão, creia. Creia que Deus, Ele pode fazer na sua vida. Creia que o Senhor pode fazer. A maioria de nós, quando vemos que não está acontecendo, o que nós fazemos? Vou agir. Sinto que o Senhor está falando para mim agir, então eu vou agir. Ah, Duzinho, mas está demorando, eu não vejo, eu não estou vendo acontecer, eu preciso tomar uma atitude. Irmão, descansa. Descansa. Confia no Senhor. Você se lembra da passagem de Jairo? Jairo está com a sua filha doente, a sua filha está acamada, e ele sabe que Jesus está passando sobre a sua cidade. O que ele faz? Sai correndo, vai para lá. Quando ele chega lá, aquele monte de pessoa, aquele monte de gente, e ele fala para Jesus: Jesus, minha filha está morrendo, vamos comigo para minha casa. Jesus fala para ele: Jairo, sua filha não está morrendo, ela está dormindo. Jairo, tá bom, se você falou, então vamos. E eles começam a ir. No meio do caminho, você lembra que uma mulher com fluxo de sangue toca em Jesus, e eles param. E Jairo fala: Senhor, vamos. Ele: espera, alguém me tocou. Como assim alguém te tocou? Jesus demora um pouco ali com aquela mulher. E logo em seguida eles vão. Você deve se lembrar que no meio do caminho, algumas pessoas falam para Jairo: olha, para de incomodar o Senhor. Para de incomodar o Senhor. E quando eles chegam na casa, quando eles chegam naquele ambiente, as pessoas dizem: a sua filha morreu. E Jesus diz: ela não morreu. Ela dorme. As pessoas começam a rir. Começam a dar risada. Jesus fala: sai todo mundo. Jesus pega na mão aquela menina e diz: menina, acorda. E meu irmão, deixa eu declarar algo sobre sua vida aqui nessa noite. Mesmo que você não veja acontecendo no mundo terreno, no mundo espiritual o Senhor está se movendo sobre a sua vida. Para aquelas pessoas, aquela menina estava morta, mas no mundo espiritual, Jesus já sabia que ela estava viva. Você se lembra de Lázaro? Jesus não ora por ele, Jesus não ora por essa menina. Ele só fala: vem para fora. No mundo terreno, nós não conseguimos enxergar. Mas no mundo espiritual, o Senhor está agindo sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua oração, sobre aquilo que você tem pedido para Ele. O Senhor está se movendo. Você crê nisso? Glória a Deus. O Senhor vai lá, cura o cego. Pode abrir o olho agora, cego, você está curado. Jesus, Ele cura o cego. Agora, Jesus faz uma pergunta para o cego. Liga esse microfone para mim. Jesus faz uma pergunta para o cego. Qual foi a pergunta que Jesus fez para o cego? O que você vê? E ele respondeu. Responde para a igreja. Eu vejo.
Eu vejo. Com mais empolgação, aponta para a igreja. Eu vejo pessoas pessoas que se parecem como árvores. Quando eu li esse texto, eu estava sentado na mesa da minha casa. Eu falei assim, não é possível. Eu levantei, fui lá na geladeira, bebi uma água. Voltei para o texto, li de novo. Eu falei assim, esse cego deve estar de brincadeira, porque ele era cego, agora ele está vendo pessoas como árvore. Agora ele está vendo pessoas como árvore. Isso é uma pegadinha. E Jesus ministrou algo no meu coração. Meu irmão, quando eu e você, quando nós não olhamos para Jesus, nós não enxergamos aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Quando eu e você, quando nós não olhamos para Jesus, nós não enxergamos aquilo que Jesus está fazendo na nossa volta. Aí nasce o questionamento, a murmuração. Por que o Senhor resolveu fazer isso? Mas olha, Senhor, eu tenho pedido tanto para o Senhor, orado tanto para o Senhor, batizou ontem, já conseguiu. Eu estou há anos caminhando com o Senhor, veio ontem e já conseguiu. Esse cego, ele não estava olhando para Jesus. A primeira impressão que ele tem é das pessoas. E ele olha para as pessoas. E ele vê as pessoas como árvore. Mas sabe o que acontece depois? A Bíblia não te fala, ela não mostra para nós. Se Jesus perguntou para ele de novo. A resposta foi uma só. E o cego via claramente. Sabe por que o cego voltou a ver claramente? Porque agora ele não está olhando para você. Ele está olhando para Jesus. Quando eu e você parar de olhar, parar de querer saber como o Senhor está fazendo, e olhar para Jesus, e olhar para Jesus, nós vamos começar a enxergar aquilo que Jesus está fazendo à nossa volta. Nós vamos começar a ver aquilo que Jesus está fazendo. Nós vamos começar a ver Jesus movendo as coisas. Nós vamos começar a ver Jesus tocando em nosso coração. Quando nós olharmos para Jesus. Para quem você está olhando? Você já ouviu aquela expressão? Eu sou a Bíblia que as pessoas olham, que as pessoas veem. Hoje as pessoas, se elas olharem para você, ela vê o quê? Ela vê a Bíblia? O que ela vê? E por último, Jesus, ele transforma. Jesus, ele curou o cego, tocou no cego, cuspiu no cego, pegou na mão do cego. Agora Jesus dá uma ordem para o cego. Qual foi a ordem que Jesus deu para o cego? Vai. Só que não volta para a sua terra não, hein? Não volta para a sua cidade não. Não volta para Betsaida. Vai embora. Pode ir, vai embora. Não volta para lá não. O cego foi embora. E eu fiquei me perguntando, Jesus, por que o Senhor mandou esse cego embora? Ele poderia voltar lá para dar um alô pro pessoal. E aí, gente, fui curado. Hashtag Jesus me curou. E o Senhor fala para ele não voltar para a sua cidade. O Senhor fala para ele não entrar naquele lugar. Meu irmão, Jesus, ele transforma vidas.
assim como eu, muitos de vocês que estão aqui dentro foram transformados por Jesus. Foram alcançados por Jesus. Ah, se você me perguntasse quem era o Eduardo de alguns anos atrás. Um dia eu contei para os irmãos da célula qual era o sonho que eu tinha quando eu era adolescente. Eles quase caíram para trás. Só que quando eu encontrei Jesus, Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. E sabe, tem muito crente que é transformado por Jesus, é tocado por Jesus, mas quando sai daquela porta para fora, esquece a transformação. Esquece que é transformado. Hoje, falar palavrão para o crente é normal. O que tem, Du? Hoje, para o crente, viver uma vida dupla é normal. Não, meu irmão. Jesus transformou você. Você é nova criatura. Nós cantamos aqui agora, não sou mais escravo do medo. Você não é mais escravo do medo porque Jesus tirou o medo do seu coração. Jesus, Ele transformou você. Sabe uma coisa? Esse cego, ele não tinha fé. Ele não tinha fé. Ele veio de um lugar incrédulo. Ele saiu de um lugar que as pessoas não acreditavam em nada. Sabe por que esse cego foi curado? Pela misericórdia de Deus. Pela graça de Deus. E eu e você, nós somos assim. Você só está aqui pela graça de Deus. Você só foi encontrado por Deus pela misericórdia dele. Faz uma autorreflexão aí agora. Se você não estaria aqui, onde você estaria? E Jesus, nessa noite, eu sinto que Ele quer novamente firmar o seu coração. Lembrar você. Eu transformei a sua vida. Eu mudei a sua vida. E talvez nessa noite aqui nós temos dois tipos de pessoa. O primeiro tipo de pessoa que se encontra ainda em Betsaida, que está dentro de Betsaida ainda, não consegue sair de lá. Um lugar de incredulidade, um lugar de pouca fé, um lugar de escuridão, um lugar de medo, um lugar de tristeza. Talvez você está aqui por fora, está lindo, mas por dentro você está em Betsaida ainda. Talvez esse tipo de pessoa que está aqui é você hoje. E talvez nós temos um outro tipo de pessoa aqui nessa noite, que é as pessoas que já saíram de Betsaida, já saíram desse lugar, mas só que não sabe para onde ir. Não sabe para onde ir. E nessa noite, meu irmão, Jesus, Ele quer pegar na sua mão e guiar a sua vida. Guiar você para mais perto dEle. Mostrar para você o caminho. Ensinar para você o caminho. Talvez você está num processo de transformação. E o Senhor, Ele quer transformar a sua vida por completo. Quero orar com você, se coloque de pé nessa noite. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, mas eu queria que nessa noite você
que se encontra nesse lugar, que se encontra ainda dentro de Betsaida, eu gostaria que nessa noite você fizesse uma oração e pedisse para que Jesus tire você desse lugar de incredulidade, desse lugar onde não há vida. E se você já saiu da cidade de Betsaida, se você já saiu desse lugar, mas ainda não consegue enxergar para onde ir, para onde ser guiado, nessa noite, meu irmão, Jesus está aqui nesse lugar. E Ele vai guiar você. Ele trará a direção para a sua vida. Uau! Eu sinto que o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer guiar muitas pessoas que estão aqui. Pessoas que estão desorientadas. Jesus, Ele quer guiar você. Feche seus olhos, ore comigo. Espírito Santo de Deus, eu te peço por essas pessoas, Pai, que ainda se encontram nesse lugar de escuridão, esse lugar onde não há sonhos, todos os sonhos estão mortos. Eu te peço que você, Pai, venha com a sua mão e puxe essa pessoa desse lugar. Dê forças para ela sair desse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tire essa pessoa desse lugar, Pai. Desse lugar de depressão, desse lugar de dor, desse lugar de vício. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus. Tire essa pessoa desse lugar. Espírito Santo, eu te peço por essa pessoa que já saiu desse lugar, mas só que ela está perdida. Ela não consegue se encontrar. Ela está cheia de dúvida. Ela está cheia de dúvida em seu coração. Será que eu dou um passo? Será que eu não dou um passo? Nessa noite, Espírito Santo, pega na mão dessa pessoa. Orienta ela, guia ela. Mostra para ela com clareza aquilo que o Senhor tem preparado para a vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu oro assim, agradecido em seu santo nome. Amém. Amém. Amém, igreja. Deus abençoe grandemente sua vida. Tenha uma ótima semana. Cante esse louvor. Eu cumprimento você lá na porta.